Olá, sétimo ano. Aqui é o professor João Paulo. Hoje iremos aprender sobre o MMC. Então, primeiro vamos ver qual o significado dessa sigla MMC. Então, esse significado é o seguinte: significa mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que é comum a dois ou mais números. Então, e também vamos aprender agora a como calcular esse MMC, certo? Existem dois métodos. O primeiro método é o método dos múltiplos. Então, é o que vamos ver agora. Eu vou passar dois exemplos para vocês aí sobre como calcular o MMC através dos múltiplos. Aqui nós temos como calcular o MMC de 2 e de 4. Então, pegamos primeiro todos os múltiplos de 2, que é multiplicando 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. E aí é infinito. Se continuar multiplicando, vai encontrar os múltiplos de 2 aí. Agora vamos encontrar os múltiplos de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. E aí também infinitamente. Então, o menor múltiplo comum é aquele menor número que encontra-se nos dois ao mesmo tempo, diferente do zero. Ou seja, não pode ser o zero. Veja que ele já está eliminado aqui. Então, o menor número que encontramos nos dois ao mesmo tempo é o número 4. Também temos aqui o 8. Se fosse continuamos aqui, iríamos encontrar o 12. Mas o menor deles é o 4. Então, sempre o zero vai ser descartado. O menor número após o zero, nesse caso aqui, foi o 4. Por isso, o MMC de 2 e de 4 será 4. Vamos ver outro exemplo aqui. Como calcular o MMC de 8 e de 12? Então, a mesma coisa pelos múltiplos de 12, ou seja, a tabuada de 12. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. E assim sucessivamente. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. Então, o menor múltiplo comum aos dois ao mesmo tempo, fora o zero, será o número 24. Tem nos dois ao mesmo tempo. Então, o 24 é comum ao 8 e é comum ao 12. Então, ele é o menor múltiplo comum entre 8 e 12. Então, será o 24, o MMC. Certo? Existe também o segundo método, que é o método pela decomposição por fatores primos. Então, o que são, na verdade, os números primos? São aqueles números que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tipo, o 2 só pode ser divisível por 1 e por 2. O número 3 só é divisível por 1 e por 3. O 5 também só é divisível por 1 e por 5. O 7 só é divisível por 1 e por 7. O 11 só é divisível por 1 e por 11. O 13 e assim sucessivamente. Tem vários números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Esse número são chamados de números primos. Essa sequência aqui é chamada de números primos. Então, a gente também pode calcular o MMC usando a decomposição por fatores primos. Exemplo. Aqui nós vamos fazer também a multiplicação para encontrar a decomposição por fatores primos. Então, como é que nós encontramos? O MMC de 2 e de 4, já havíamos visto antes pelos múltiplos, que vai dar 4, a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu pego o 2 e o 4 e começo a dividir pelo primeiro número primo que a gente viu naquela sequência de números primos, que é 2.
Então 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E aí continuando. O 1 não dá mais para dividir, então eu vou repetir ele aqui. 2 dividido para 2 deu 1. Então chegou no que eu queria aqui. Quando chegar em 1 em 1, então eu pego os fatores primos que estão aqui e vou colocar aqui abaixo e vou multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. Então eu encontrei 4, é o MMC de 2 e de 4. Já mostrando no